De regresso para o consultório, deixem-me só, antes de engrenarmos aqui na conversa, nós vamos falar de acidente vascular cerebral. Há sempre pano para mangas, há muita informação aqui, é importante passar para os telespectadores. Antes de engrenarmos na conversa, deixem-me só dizer que AVC é o tema de hoje, cardiologia também é o tema de hoje, já vai perceber. 225-083-204. Se quiser, na última parte faremos também, abrimos uma exceção. Hoje, se quiser colocar questões acerca de tuberculose, aos convidados que estiveram comigo ainda há pouco, pode fazê-lo. O número é o mesmo, o contacto de e-mail é o mesmo, portanto aproveite. 225-083-204, consultório@portocanal.pt. Os contactos vão passando em rodapé para que possa pegar no telefone e não ter que esperar pelo meu anúncio do número de telefone. Portanto, vão estar à vontade. Para já, falamos então de acidente vascular cerebral, falamos com um cardiologista de intervenção, é presidente também da Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular, já me fez companhia outras vezes, e é o Dr. João Bruno Silveira. Está bem disposto, Sr. Doutor? Muito obrigado. A última vez falamos de AVC também, ou não? Não, falamos de infarto agudo de miocárdio e angina de peito. Exatamente, de infarto agudo de miocárdio. Ora bem, temos de perceber porque é que o AVC, que as pessoas reconhecem como sendo uma doença, um problema do cérebro, porque é que vem um cardiologista falar sobre este assunto e porque é que está relacionado com o coração, ou não? É verdade que o AVC é uma doença do cérebro e é uma doença que a especialidade que a trata é a neurologia. Porém, numa percentagem à volta de 25 a 30% dos casos do AVC, a causa está no coração. Portanto, há a formação de um pequeno coágulo no coração e esse coágulo, sob certas circunstâncias, pode desprender-se e alojar-se no cérebro e provocar um AVC. Aquilo que nós chamamos um AVC cardioembólico. Portanto, a causa do AVC foi algo que aconteceu no coração. E, portanto, este AVC continua a ser tratado pela neurologia. Mas a cardiologia, e qual é o papel da cardiologia? Ora bem, há algumas situações que nós temos na cardiologia que provocam esta condição. Uma delas é uma arritmia que se chama fibrilação auricular. Sim, que as pessoas até vão estando familiarizadas com o que é. Sim, muito familiarizada. A fibrilação auricular não é mais que uma condição em que as aurículas, no fundo, que são as câmaras que enchem, que o sangue, digamos, que estagna e depois passa para os ventrículos, as aurículas deixam de contrair. Portanto, o enchimento dos ventrículos passa apenas só por um gradiente de pressão. E em certas situações, quando nós temos perante esta arritmia, há uma estagnação do sangue nas aurículas. E esse sangue, quando se estagna nas aurículas, pode levar à formação de pequenos coágulos, que geralmente tem numa extensão da aurícula, que é uma estrutura que se chama apêndice auricular esquerdo. Em 90% dos casos, nós temos, de facto, doentes com fibrilação auricular, temos formação de coágulos no apêndice auricular. Portanto, qualquer doente que tenha fibrilação auricular, nós temos que ser que ele é um doente que tem um risco de desenvolver, que pode ser à volta de 20%, 25%, de desenvolver um acidente vascular cerebral. E 20% é uma taxa elevada. É elevada. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Nestes doentes, nós temos que tratar a arritmia, por um lado, que é um problema do ritmo cardíaco, tentar controlá-la, ou tentar mesmo resolvê-la, e por outro lado temos que resolver o problema da formação destes quadros. Qual é a medicação que nós fazemos? Nós fazemos a medicação que se chama anticoagulantes. Não é mais que uma medicação que é para o sangue estar suficientemente fluido e não haver a formação de coágulos. Mas há aqui sempre não há bela sem senão. Se por um lado o sangue está estagnado, e estagnado leva à formação de um coágulo e nós precisamos de medicamentos para dissolvê-los, por outro lado o sangue também fica muito mais fino. Portanto, o doente tem muito mais facilidade em fazer hemorragias. O balanço por um lado em fazer um coágulo e o balanço por outro lado em fazer uma hemorragia. Portanto, essa é a dificuldade que nós temos. As hemorragias podem parecer coisas mais benignas, mas podem não ser fatais. Podem ser fatais, percebe? Aliás, se for submetido a uma cirurgia, isso pode complicar muito. Por exemplo, nos doentes que têm fibrilação auricular e que estão a fazer tratamento anticoagulante, portanto, fazer aquela medicação para ter o sangue fino, há algumas situações que nós, por exemplo, temos alguma dificuldade em digamos que, lidar. Que é, por exemplo, um doente idoso, a maioria destes doentes, esta fibrilação acontece em uma população idosa. 15 a 20% dos doentes com mais de 75 anos têm esta arritmia. Portanto, é prevalente, aumenta a prevalência com a idade e é a arritmia mais prevalente na nossa população. Sim. Portanto, imagino que um doente destes tem pólipos no intestino, ou tem uma gastrite, ou tem outras patologias do tubo digestivo que o sangue, e que
está continuamente a perder sangue, porque ele tem a fibrilação auricular e nós temos que fazer a medicação, mas por outro lado nós não conseguimos fazer a medicação correta. As pessoas não se isolam só numa doença, não é? Exatamente. Às vezes têm outras tornam-se doentes muito complexos. Portanto, e nesta altura, o doente não vai andar a 15 em 15 dias ou 3 em 3 semanas a fazer transfusões, a cada mês a fazer transfusões. Portanto, aí a cardiologia pode ter um papel importante. Isto é, nós fazemos aquilo que nós chamamos o encerramento do apêndice auricular percutâneo. Não é mais que um procedimento que é feito pela cardiologia de intervenção no laboratório de hemodinâmica. Nós vai através da perna e vamos por uma veia. Depois passamos do lado direito do coração para o lado esquerdo do coração e depois, através de um catéter, levamos um dispositivo em que encerramos completamente aquele pequeno orifício e deixamos de ter a formação de coágulos. Portanto, esse é um dos tratamentos possíveis. Outro tratamento que nós podemos ter na cardiologia de intervenção é que mesmo estes indivíduos que têm estas arritmias fizeram um AVC cardioembólico e depois continuam a fazer a medicação para ter o sangue fino. E então, quando fazem essa medicação, fazem uma hemorragia cerebral. Obviamente que estes doentes têm indicação para serem anticoagulados, mas não têm segurança, porque ele fez uma hemorragia cerebral secundária à medicação, a tal sangue fino. Então, nesta situação também, este doente não pode estar prevenido de formação de coágulos no coração e também não consegue fazer a medicação, porque ele fez uma hemorragia sobre essa medicação. Portanto, é outra indicação que aí a cardiologia tem um papel importante, que é encerrar o apêndice, porque o doente fez uma hemorragia cerebral espontânea sob os medicamentos anticoagulantes. Outra condição também é que mesmo estes doentes, às vezes corretamente tratados, fazem AVCs. Portanto, o doente com fibrilação auricular, mesmo corretamente tratado, faz AVC. Então é uma excelente indicação para nós encerrarmos o apêndice auricular e deixar o doente, fazer com que libertar o doente do risco de hemorragia secundária à sua terapêutica anticoagulante. Portanto, isto são coisas urgentes? Este tipo de tratamentos que fazem são coisas urgentes ou são coisas às vezes que demoram anos a ser estudadas, anos a ser percebidas, doutor? Não são coisas urgentes, mas são coisas de um trabalho multidisciplinar entre, obviamente, a neurologia, porque os doentes são da neurologia. Depois, quando eles têm complicações com a anticoagulação, eles falam connosco, nós temos reuniões periódicas. Por exemplo, se houver uma hemorragia cerebral ou se houver um doente que está a fazer a medicação correta e apesar disto tudo ele faz um AVC, portanto eles vêm falar connosco para nós encerrarmos. Ou então, por exemplo, no doente da gastroenterologia, portanto os doentes dizem, mas o doente está a sangrar do tubo digestivo, eu não consigo. Vocês têm que realmente terminar este tratamento porque realmente o doente tem úlceras ou tem pólipos ou tem angioectasias. Quando diz ligação à parte gastro, é mais gastro porque é o problema mais específico? Não, porque é do tubo digestivo. A principal fonte hemorrágica é o tubo digestivo, portanto são metros e metros e nas pessoas, há uma coisa que me parece que é importante, estes doentes são doentes muito frágeis, são doentes muito doentes, está a perceber? Porque a maioria deles tem tudo aquilo que nós sabemos para trás, portanto são todos doentes, a maioria são hipertensos, têm colesterol, têm diabetes, portanto e muitas destas doenças não são tratadas. Ou seja, têm os fatores de risco todos ativos, não é? E é uma das causas, e é um papel importante que a cardiologia tem, que é a prevenção a seguir a ter o AVC, tentar erradicar a fibrilação auricular sempre possível, porque aí nós diminuímos o risco do doente voltar a fazer... Estão diretamente relacionadas. Isso temos de trabalhar em termos multidisciplinar, com as outras especialidades também. Os doentes, por exemplo, que fazem hemodiálise também têm muitas vezes fibrilação auricular, o que é extremamente difícil para os nefrologistas quando eles fazem a diálise, porque sangram e depois não têm níveis corretos de anticoagulação. Portanto, há todo um trabalho de equipa em que muitas vezes não são, por isso é que eu lhe digo, não são procedimentos urgentes, mas são procedimentos multidisciplinares em que exigem que nós falamos todos sobre o mesmo doente. Mas é bom dizer que nós podemos prevenir a seguir a ter um evento, mas também é muito importante prevenir antes. De facto, prevenir que o doente tenha fibrilação auricular. Dessa forma. Eu não sou médica, não é? Faço o meu trabalho melhor que sei e preparo, e há pouco a ideia que fiquei ao preparar o tema foi essa. Um cardiologista de intervenção atua muito na prevenção do AVC, do acidente vascular. Os doentes são os mesmos, a maioria das vezes os doentes são os mesmos. Percebe? O doente é tratado, que é um doente da neurologia, mas ele tem a maioria dos os fatores de risco são iguais. Portanto, a maioria das causas do AVC são as causas do infarto. Portanto, nós não temos poucos infartos embólicos, é raríssimo, enquanto que o coração desempenha um papel importante na causa do acidente vascular cerebral cardioembólico. Portanto, 1 em cada 5 a causa está no coração.
Portanto, esse é o nosso papel, embora isso seja, não é uma doença, nem é uma doença do coração, nem é uma doença do cardiologista, é uma doença que é tratada por neurologista. Há ideias feitas e bem feitas que as pessoas têm sobre o acidente vascular cerebral. Nós podemos dizer que o nosso país está bem cotado, não está bem cotado, as pessoas estão identificadas, estão a ser seguidas já pelas várias especialidades, doutor. O que lhe parece? O acidente vascular cerebral é a principal causa de morte em Portugal. Há 27, nós somos dos únicos países onde o infarto não é a principal causa de morte. Em Portugal, a principal causa de morte é o AVC. E é a principal causa de sequelas. Percebe? Porque o grande problema do AVC é que se não é de facto, não provoca a morte, o doente tem sequelas, tem limitações, tem incapacidades permanentes. Isso, obviamente, tem um custo muito grande. Pessoal, da sociedade, família, e tudo. Todo. É muito complicado. E o doente tem um AVC, tem sempre um risco maior de ter um segundo AVC. Portanto, por isso é que é tal história de prevenção e de avaliar o risco de uma forma multifatorial e multidisciplinar para que consigamos baixar ao máximo o risco do doente que tem um AVC. Há pouco perguntava aos doutores acerca da tuberculose, pergunto-lhe o mesmo assim, em que fase é que chegam as pessoas à sua equipa? Geralmente, estes doentes são-nos referenciados por neurologistas, por os gastroenterologistas, por os nefrologistas, mesmo os colegas da medicina interna. E depende, mas a maioria das vezes, cada vez mais com a nova evidência científica que nós tivemos do encerramento do apêndice auricular, cada vez mais nós temos tido mais encerramentos do apêndice auricular e, no fundo, estamos a oferecer um tratamento que o doente não tinha. Portanto, o doente se sangra. Se o doente, é evidente que outra vez aquele balanço entre a formação do trombo e a dissolução do trombo. Pois era difícil equilibrar a balança, É difícil equilibrar. Se o doente está a sangrar, nós oferecemos-lhe uma alternativa que reduz em mais de 90% a probabilidade de fazer um AVC, de maneira que estes doentes cada vez mais chegam-nos para que nós os possamos, digamos, que tratar antes de ter um AVC. E isso é positivo. Sim. Portanto, as coisas estão a andar, se calhar não tão rápido quanto os médicos gostariam, mas isto é uma coisa que depende muito também das pessoas, não é? Sim, vocês fazem o vosso trabalho, as técnicas vão evoluindo, pesam as balanças, mas... Mas também, e muitas vezes é preciso convencer os pares. Às vezes não é fácil. Os pares? Perdão, os pares no sentido de que esta é uma terapêutica válida, é uma terapêutica que existe e é preferível... Pares médicos? Sim, às vezes. De outras especialidades? Sim, de outras especialidades. Às vezes é preciso trazer as pessoas todas para o mesmo, porque isto é muitas vezes as pessoas, pois, mas é um dispositivo que temos que colocar e é preciso, muitas vezes eles, mas há pouca evidência. Não? Neste momento há uma evidência robusta do ponto de vista científico e é custo-efetivo, portanto, quando nós estamos a falar neste tratamento. Porque o AVC, volto a dizer, é a principal causa de morte em Portugal e é a principal causa de incapacidade, o que é uma coisa que é muito importante. A decisão do doente pesa, quando estamos a falar neste tipo de áreas tão complexas, tão delicadas, ou são mais decisões médicas, doutor? Enfim, eu acho que nós não temos essa cultura. Era ótimo que o doente estivesse no centro da nossa decisão. Portanto, e informado. Nós devíamos formar brain teams ou art teams, como nós quisermos, e o doente devia ser informado. Mas é que aqui os doentes não têm muitas alternativas, não é? O doente que faz sobre a medicação para a anticoagulação, para ter o sangue fino, faz um AVC, portanto sangra, faz um AVC hemorrágico, o doente não há nada para lhe oferecer. O que nós temos para lhe oferecer é outro AVC. Portanto, ou fazemos-lhe alguma coisa e aí o doente não tem, infelizmente, não há em termos de... a única coisa que nós conseguimos dizer é que ele tem um risco hemorrágico elevado. Portanto, temos pouca segurança em dar esta medicação ao doente. Sabemos que ela é eficaz, mas nele ela não foi eficaz, porque ela fez uma hemorragia cerebral. Portanto, e a intenção que nós estávamos a fazer o tratamento era evitar que houvesse a migração de um trombo do coração para o cérebro. E o que ele fez foi uma hemorragia porque tinha o sangue fino. Portanto, aí é um problema. O doente a nós só nos agradece nós encerrarmos o apêndice e desobrigarmos o doente para que ele não volte a fazer uma hemorragia cerebral, que são sempre coisas muito complicadas, não é? Sim. Sim, sim. Ora bem, vamos introduzir aqui as chamadas. Temos já muita gente a querer falar com o doutor. A Maria Nobre é a primeira senhora ao telefone, tem 69 anos. Maria, boa tarde. Boa tarde. Pode colocar a sua questão, Maria. Muito bem, obrigada. Posso, sim, senhora. O Sr. Doutor? Sim, o Sr. Doutor já está a ouvir. A Sra. Doutora está a ouvir? Sr. Doutor, eu tenho um problema no coração que são duas válvulas. Uma está, portanto, calcinada, outra envelhecida. Isto apareceu-me mais ou menos aos 65 anos. Mas como ainda era nova para substituir as válvulas, o cardiologista onde eu estou a ter seguida
diz que me ia dar uma medicação, aquilo até me aguentar, porque as válvulas tinham um tempo de duração. Acontece o seguinte, é que eu também tenho outros problemas, não é? Outros problemas de saúde, e eu queria saber Sim. se poderia evitar de ser operada. Pronto. Se quiser fazer alguma questão, diga, Maria. Eu estou com tratamento. Sim. Portanto, tenho feito eletrograma, eletrocardiograma, tenho feito andar com o mapa. Pronto. E fiz a prova de esforço, mas a prova de esforço Sim. não Maria, consegui deixe fazer. estar em linha, não vai o doutor querer fazer-lhe alguma pergunta assim? 69 anos. 69 anos, a Maria. Olá, Dona Maria. E sim, a única coisa que eu lhe posso dizer é que algumas destas válvulas, e quando a senhora me fala de válvula calcinante, é uma válvula com cálcio, não há nenhum tratamento médico para esta situação. Isso é uma situação degenerativa, em que o único tratamento que nós temos é substituir a válvula. Ou substituir a válvula pela cirurgia clássica, ou substituir a válvula por cateterismo, aquilo que nós chamamos a válvula percutânea. Mas o seu cardiologista, competentemente, disse-lhe uma coisa que é importante. Não se esqueça que a senhora deve substituir a válvula quando o risco da sua doença, isto é, a história da sua doença natural, é maior que o risco da cirurgia. Portanto, se a senhora tem uma válvula que não está muito apertada, que a válvula ainda não lhe provoca sintomas, a senhora consegue fazer uma vida normal, de facto, neste momento, provavelmente a senhora é uma candidata a tratamento médico. Quando a válvula apertar abaixo de um determinado nível, se a senhora ficar com sintomas, a senhora é uma excelente candidata cirúrgica ou candidata à substituição da válvula, porque aí o risco da sua doença é muito maior que o risco da operação e então faz sentido ser operada. Só deve ser operada e acho que assim, o seu cardiologista explicou-lhe tudo de uma forma muito clara. Nós temos aqui riscos e benefícios. Neste momento, a evolução natural da sua doença, o risco é menor do que a cirurgia, portanto não faz sentido nenhum operar a senhora. Muito bem. Fica a opinião clarinha do doutor. Temos já a Maria Silva ao telefone, tem 68 anos. Maria, olá, boa tarde. Boa tarde. Muito boa tarde. Então diga, por favor, a sua questão. Olha, a minha questão é assim. Eu tenho um problema no joelho, mas eu tenho problemas no coração. Até tenho pacemaker. E só coagulada, tenho coágulos, tomo xarelto. E eu fui Sim. para ser operada ao médico de ortopedia. Sim. E ele disse-me que era um risco muito grande eu ser operada por ter estes problemas. Eu queria saber uma segunda opinião se podia ser ou não. Sim, senhor, doutor. Tem 68 anos, a Maria. Olá, Dona Maria. O facto de ser anticoagulada não quer dizer que a senhora tenha uma contraindicação para ser operada. Porque, assim, nos doentes que fazem a medicação que a senhora está a fazer, podem perfeitamente parar durante alguns dias a medicação e substituí-la e fazer a operação. Portanto, o facto de ter ou não ter uma contraindicação para a cirurgia não tem nada a ver com a anticoagulação. Pode ter a ver com a sua condição cardíaca. Aí sim, aí é diferente, mas isso a senhora não me está a dizer. A única coisa que diz é que, de facto, tem um problema no coração e que está hipocoagulada, provavelmente tem uma fibração auricular. Mas não, esse não é um fator que a contraindica para fazer uma cirurgia ao joelho, uma cirurgia ortopédica, que é uma coisa relativamente simples. Ok, muito bem. Doutor, mais um e-mail, só Marias. Maria Mendes, e diz o seguinte: chamo-me Maria Mendes, tenho 49 anos, há 2 semanas tive uma trombose isquémica, sou hipertensa e tenho os valores de colesterol elevados. Tenho análises feitas quando me dirigi às urgências. Neste momento estou a tomar atorvastatina, 40 miligramas. Agora vai-me pôr aqui a Maria a ler esta medicação complicadíssima. Lercanidipina, 10 miligramas. Orsar Plus. Pronto, 40 miligramas mais 12,5 miligramas e aspirina. Tenho estado com a tensão arterial controlada, mas esta manhã acordei com uma pressão muito forte na cabeça e com a mão esquerda com formigueiro e a tensão estava em 9,7, 14,5. A pressão na cabeça mantém-se e está cada vez mais acentuada. Devo procurar ajuda e preocupar-me, doutor? O que lhe parece?
E sim, ela é uma pessoa jovem que tem, de facto, fatores de risco cardiovascular. Aparentemente, ela está poliindicada, ela está a fazer imensa medicação. E o que nós dizemos nestas doentes é que a máxima deve estar abaixo de 140 e a mínima abaixo de 85/90. Portanto, parece que a hipertensão não será um problema. Ela não tem a hipertensão tão mal controlada como isso. Eu até diria que a hipertensão para os fármacos que ela está, de facto, a tomar, que a hipertensão estaria relativamente bem controlada. Percebe? Agora, se o adormecimento da mão esquerda, a pressão na cabeça, se é alguma coisa a ver com as tensões, é difícil nós avaliarmos por aqui. Agora, se isto se mantiver, provavelmente faz sentido que ela vá ao hospital. Faça uma consulta. Muito bem. Sim. Sim, senhor. Maria Alice, última senhora de hoje. Olá, boa tarde, Maria. Boa tarde. Boa tarde. Quantos anos tem, Maria? 68. Muito bem. Pode dizer a sua questão. Estão a ver que eu não estou a demorar, que é para dar tempo a toda a gente colocar as perguntas ao doutor. Sim, mas eu falo um bocadinho menos do que vou pôr. Então, mas diga. Já é um bocadinho menos, que é para não ocupar tanto espaço. Então diga, por favor, Maria. Maria. Porque é basicamente para uma pergunta, porque assim, eu tenho uma caminhada, porque tive há 14 anos um AVC hemorrágico. Sim. Mas o próprio neurologista disse-me que o que eu tinha a meu favor, que era ter o coração resistente. E então e a causa do AVC foi tensão alta não controlada. Mas agora a tensão está controlada, o colesterol está controlado, tudo isso está controlado. Só que eu tive agora uma experiência recente, que foi uma área nova para mim, essa da coagulação do sangue. Estou a tomar medicação, mas há relativamente pouco tempo, e olhando o que o doutor aí disse, que a parte do intestino ou o aparelho digestivo, o que é que tem a ver uma coisa com a outra, doutor, a nível desta fragilidade que eu possa ter? Fiz-me entender? Sim, fez entender. A senhora está a fazer essa medicação, o que se passa, a principal causa de sangramento nos doentes que fazem medicação para ter o sangue fino, é de facto os medicamentos que fazem a inibição das plaquetas, que chamamos antiagregantes plaquetários, como a aspirina, por exemplo, ou então os medicamentos são anticoagulantes. E de facto, quando estes medicamentos nós prescrevemos ao doente, nós sabemos sempre que um dos riscos que nós podemos provocar é o doente começar a perder sangue pelo tubo digestivo, que é, de facto, a zona mais frágil do doente. Percebe? São muitos métodos e muitas vezes por isso é que... Mas isso não é um problema, porque a pessoa faz análises com regularidade e vê-se quais são os níveis da hemoglobina. E se tiver anemia, tem que ser estudada. Se não tiver, tolera bem a medicação e isso não há problema nenhum. Pronto. Fiquei a responder à questão da Maria Alice e a todas as pessoas que possam interessar. Dr. João Bruno Silveira, até à próxima. É sempre um gosto tê-lo aqui. Hoje foi-se uma visitinha de médico. Habitualmente fica mais tempo connosco. Muito obrigado. Até à próxima, doutor. Até à próxima. Ora bem, nós voltamos a seguir um intervalo. Já sabe que se tiver dúvidas acerca de tuberculose, pode ligar e colocar as suas questões. 225 083 204. Voltamos já. São só uns minutinhos. Até já.